Meus irmãos queridos, que Deus nos abençoe. Aproxima-se maio e as manhãs começam a ficar mais bonitas. É da lei. Que bom, né? Bem-vindos sejamos todos, mais uma vez, à sede desta sociedade querida, que nos ilumina constantemente a nossa caminhada ascensional. Uma alegria muito grande vê-los presente nesse espaço físico, já solicitando a dimensão maior que nos conduza a todos para que a reflexão que vamos trabalhar cause um impacto profundo na nossa atual existência, para que a gente possa fazer escolhas mais favoráveis, retornarmos brevemente para casa em condições realmente bem mais interessantes do que tantas vezes que viemos para cá e não o fizemos. Os senhores estão diante de um slide que isto foi gravado na pedra. Este é o dolmen do codificador no cemitério Père Lachaise, em Paris. Esta foi uma homenagem feita pela Federação Belga ao codificador, escrevendo esse dístico que é, na realidade, uma lei natural. A doutrina espírita chama esta lei, inclusive, grafando-a, de a segunda palavra do alfabeto divino. A primeira palavra é o amor e a segunda, reencarnação. Então nós vamos tratar dessa temática, não nos alongando muito, mas num sentido de uma prisão que nos liberta. De que será que esta prisão no corpo físico nos liberta, né? Então, o que está escrito lá no dolmen é realmente interessante. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. E é verdade. É isso mesmo, né, que nós vamos poder compreender hoje pela manhã. Embora muitos de nós já trabalhamos essas questões mais profundamente. Vamos trabalhar então o estranho paradoxo da prisão que liberta. A fundamentação crística. A primeira coisa que nós temos que buscar é a inspiração do nosso mestre, nosso guia e modelo, que nos deixa algumas coisas muito interessantes para analisar. É uma tradução do Dr. Haroldo Dutra Dias, né, na obra que ele publicou primeiramente pelo SEI em 2010 e depois a nossa federativa maior, a FEB, encampou esta obra. Mas é uma tradução já interessante, né, sobre o que está no capítulo 5 de Mateus 26 e em seguintes. Sê benevolente depressa com teu adversário. Primeira coisa, nós temos que saber quem é o nosso maior adversário, né? Enquanto estás no caminho com ele, para que o adversário não te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial. Nós estamos falando aqui de um sentido parabólico muito profundo. E sejas lançado na prisão. Amém vos digo, é uma confirmação, que de modo nenhum sairás dali até que restitua o último quadrante. Então, para aqueles que já temos ouvido de ouvir, que já nos aprofundamos nos grupos de estudo, isto aqui agora começa a fazer sentido, né? Vamos ver. Enfim, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Já que somos espíritos imortais, por que encarnamos? Vamos buscar subsídio na obra fundamental. Deus nos impõe a encarnação com o fim de nos fazer chegar à perfeição. É uma imposição divina, né? É uma lei divina também. Questão 132 do Livro dos Espíritos. A ação do ser corpóreo é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei da providência,
Tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Isto será também depois abordado na questão 540, né? Mais especificamente. Dê o livro dos Espíritos que estamos tratando. Qual o objetivo, então, objetivado com a reencarnação? Né? Se a encarnação é para nos chegar realmente à perfeição, qual é o objetivo de repetir a vinda ao mundo físico? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça? A ponto de nós afirmarmos que sem a reencarnação, meus irmãos, não há justiça divina. Não há. Esse é o mecanismo da justiça divina, sem sombra de dúvida. É limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? Olha o nível de perguntas que o codificador faz aos guias tutelares da humanidade. Olha o nível da pergunta. E a resposta só pode vir no mesmo nível também, né? Sem dúvida. A cada nova existência, o espírito dá um passo para adiante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Consequência, tratarmos de trabalhar impurezas o mais depressa possível, né? Nesta roda de Sansara constantemente vamos e voltamos, e essa é a senha que eles estão dizendo para nós, né? É invariável o número das encarnações para todos os espíritos? Mais uma pergunta extraordinária e profunda, né? Não. Aquele que caminha depressa, a muitas provas se forra, dispensa, né? Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. Só deixarei mesmo a Terra depois de ter passado por todas as experiências que este educandário se nos oferece. Tudo que nós absorvermos aqui, todas as experiências possíveis, porque um dia deveremos dirigir as coisas do mundo material mentalmente. Então nós temos que absorver tudo o que for possível, todas as experiências que esta escola nos oferece. E o que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? No que é que nos transformaremos? Espírito bem-aventurado, puro espírito. Maravilha, não? Então essa é a meta de cada um de nós. Tanto é que o Pai Criador, assim como Jesus, o espírito mais lúcido que governa essa estrutura toda, nos enxerga lá na frente. Por isso nos ama tanto. Não desiste de nós. Nos oferece todas as possibilidades possíveis, porque esta é a meta. Espírito bem-aventurado, puro espírito. Estamos condenados a esta meta. Não tem jeito, né? Mais cedo ou mais tarde, através dos milênios, vamos chegar nisso. Enfim, em que é que se funda o dogma, o princípio, o postulado da reencarnação? Onde é que está a sua fundamentação? Né? Uma pergunta mais sábia do que a outra. E os guias tutelares nos dizem, na justiça de Deus e na revelação. Né? Pois incessantemente repetimos, olha a analogia. O bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Se nós, os pais físicos, damos boas coisas, que somos maus, segundo o Evangelho, damos boas coisas aos nossos filhos, imaginemos o Pai Criador, que é a perfeição absoluta. Né? Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu melhorarem-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Olha a chamada que os benfeitores nos dão. Né? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Isso é uma pérola. Isso é uma pérola. Então, a possibilidade, meu filho, retorna e recomeça novamente.
é o amor infinito, até que nós entendamos como é que se processam estas leis tudo. E nos ajustamos rapidamente às suas leis, porque a lei natural é a que vai nos levar à felicidade relativa, sem sombra de dúvida, né? A pior prisão, meus queridos, é uma mente fechada. E o espírita pressupõe-se, aquele que passa pelo umbral da casa espírita, pressupõe-se que esteja desperto. Já sabe que é um espírito imortal, então ele tem aberta a sua percepção para esta estrutura da justiça divina. O futuro do homem, destituída de finalidade, seria a vida que se diluísse na tumba, como efeito do fenômeno da morte biológica. Diante de todas as transformações que se operam nos campos da realidade objetiva, como das alterações que se processam na área da energia, seria utópico pensar-se que a fatalidade do existir é o aniquilamento. Muitas criaturas pensam assim, né? Embora as disjunções moleculares e as modificações na forma, tudo se apresenta em contínuo vir a ser, num intérmino desintegrar-se, reintegrando-se, que oferece à vida um sentido de eternidade, além e antes do tempo, conforme as limitadas dimensões que lhe conferimos. Nós estamos vendo que gradativamente está percebendo isso, né? Então, o nosso fanal realmente é a convicção plena de que iremos seguir em frente. Mas para isso tem realmente um ônus, né? A doação da nossa parte nessa atividade fundamental. Ninguém passando férias na dimensão física. Nesse sentido, especificamente, o complexo humano, espírito, perispírito e corpo físico, apresenta-se através de faixa de movimentação estável, qual ocorre com o corpo. Em mecanismo de sutilização, o perispírito, né? E de aprimoramento, quando se trata do espírito, esse último, aliás, inquestionavelmente imortal, né? Vamos seguir em frente, sem sombra de dúvida. É apenas, nós vamos ver no texto, uma transferência de padrão vibratório, né? A aquisição da consciência é o resultado de um processo incessante através do qual o psiquismo se agiganta desde o sono, na força aglutinadora das moléculas, no mineral, né? A sensibilidade no vegetal, ao instinto no animal e a inteligência, a razão no homem. E ainda colocam os benfeitores que a sublimação se dará então no anjo, né? Nesta jornada automática funcionam as inapeláveis leis da evolução, em a natureza defluentes da criação. Então a força criadora já colocou esse automatismo na nossa vida, desde da pedra até o anjo, né? Vai se encadeando tudo na natureza. Chegando ao patamar humano que estamos agora, esse psiquismo, de início rudimentarmente pensante, atravessa inúmeras experiências pessoais, que o tornam herdeiro de si mesmo, em um encadeamento de aprendizagem pelo mergulho no corpo e abandono dele, toda vez que se rompe os liames que retêm a individualidade. O nosso projeto reencarnatório, segundo dizem os benfeitores, gira em torno de 100 anos, né? Muitas vezes não conseguimos chegar a isso, raros conseguem realmente suplantar. Mas, em média, a cada 100 anos nós temos um processo de mergulho no corpo físico. Esse processo de renascimentos, que os gregos denominavam de palingenésico, constitui um avançado sistema de crescimento intelecto-moral, fomentador da felicidade. Não verás o reino de Deus, nós vamos ver, né? Se tu não fores gerado constantemente da água e do Espírito. Nós vamos ver isso. Graças a ele, a existência humana se reveste de dignidade e de relevantes objetivos que não podem ser interrompidos. Ninguém tem o direito de atentar contra a vida. Ninguém. Qualquer tipo de vida.
Toda vez que surge um impedimento, que se opera um transtorno, ou sucede uma aparente cessação, a oportunidade ressurge e o recomeço se estabelece, facultando ao aprendiz o crescimento que parecia terminado. Tem jeito. Mas era uma criança e a divindade leva para o mundo espiritual. Calma, agora nós já entendemos como é que se processa isso. Resolvida esta questão, esta pendência, o espírito retoma outra existência, né? Sem dúvida. Face a esse mecanismo, os fenômenos psicológicos apresentam encadeamentos naturais e elucidam-se inumeráveis patologias psíquicas e físicas, distúrbio de comportamento, diferenças emocionais, intelectuais e variados acontecimentos nas áreas sociológica, econômica, antropológica, ética, etc. Agora nós começamos a compreender a vida realmente com o seu sentido real. E aí a coisa muda de figura. O processamento da aquisição intelectual faz-se ao largo das experiências de aprendizagem, mediante as quais o eu consciente, que é o self, adiciona conteúdos culturais ao mesmo tempo que desenvolve as aptidões jacentes para as diversas categorias da técnica, da arte, da ética, num incessante aprimoramento de valores. Cada existência, uma oportunidade. O que está faltando numa área para desenvolver, o self realmente estrutura e viemos nós de volta para o mundo físico. A anterioridade do espírito ao corpo biológico brinda-lhe maior soma de conhecimentos do que os apresentados pelos principiantes no desiderato físico. A genialidade de que uns indivíduos são portadores, em detrimento dos limites que se fazem presente em outros seres do mesmo gênero, às vezes no mesmo teto, demonstra que os psiquismos aí expressos diferem em capacidade e lucidez. Então, mas como? A mesma educação, filho do mesmo pai, são tão diferentes, são sim. Cada um de nós com a sua bagagem consciencial, né? Aquele que tiver um pouco mais agora tem por obrigação, por gratidão, por dever, ajudar o outro. Por isso que vivemos, somos gregário, um tem necessidade do outro. Por isso que convivemos em sociedade, que também é uma lei. Embora herdeiro dos caracteres da raça, aparência, morfologia, cabelos, olhos e outras coisas, os valores psicológicos, intelecto-morais, não são transmissíveis pelos genes e cromossomos. Antes são atributos da individualidade eterna, conquista, que transfere de uma para outra existência corporal o somatório das suas conquistas salutares ou perturbadoras, tanto positiva quanto negativa. Não há como negar-se a influência genética na evolução do ser, os impositivos do meio, dos costumes e dos hábitos. Entretanto, impende observar que o corpo reproduz o corpo, não a mente, a consciência, que só o espírito exterioriza. Olha que coisa maravilhosa. Exatamente a pergunta feita por Nicodemos, no célebre diálogo à noite com Jesus. Nós vamos ver no final da exposição. A introdução do conceito reencarnacionista na psicologia, agora sim, é o que estava faltando. Dá-lhe dimensão invulgar. Esclarecimento das dificuldades na argumentação em torno do inconsciente, dos arquétipos individual e coletivo, estas marcas profundas que todos nós temos, estudando o homem em toda a sua complexidade profunda e mediante a identificação do seu passado, facultando-lhe o descobrimento e utilização das suas possibilidades, do seu vir a ser. É um avanço considerável. Ainda não é a ciência que estamos pensando, mas já estamos avançando para isso, né? Nos alicerces do inconsciente profundo, do nosso porão, encontram-se os extratos das memórias pretéritas, ditando comportamentos atuais, que somente uma análise regressiva consegue detectar,
eliminando os conteúdos perturbadores e responde por várias alienações mentais. Isto aqui pressupõe-se que enquanto eu não mergulhar em mim mesmo e iluminar essa sombra densa que eu trago do passado, eu continuo com uma bola de chumbo nos pés. Eu vejo toda essa estrutura misericordiosa cósmica querendo avançar, mas eu tenho que ajustar as coisas que deixei na retaguarda, né? Não tem jeito, é o autoenfrentamento. E para isso precisa coragem e vontade, meus irmãos, que nós vamos ter que fazer mais cedo ou mais tarde. No capítulo dos impulsos e compulsões psicológicas, o passado espiritual exerce uma predominância irrefreável, que acerta com teu adversário o mais depressa possível, né? Que leva aos grandes rasgos do devotamento e da abnegação, quanto à delinquência, à agressividade, à multiplicidade de personificações parasitárias que estão aqui conosco, mesmo excluindo-se a hipótese das obsessões. E ainda as obsessões, mais uma coisa ainda que pode ser acrescentada. Na imensa panorâmica dos distúrbios mentais, especialmente nas esquizofrenias, destacam-se as interferências constritoras dos desencarnados, que se estribam nas leis da cobrança pessoal, certamente injustificáveis, para desforçar-se do sofrimento que lhes foram anteriormente infligidos em outras existências pelas vítimas atuais. Como é que a gente faz para resolver essas questões, né? Diante das ocorrências do déjà vu, os remanescentes reencarnacionistas estabelecem parâmetros sutis de lembranças que retornam à consciência atual como lampejos e clichê de evocações. Ressumando dos conteúdos da inconsciência ou da memória extracerebral do perispírito, oferecendo possibilidade de identificação de pessoas, acontecimentos, lugares e narrativos já vividos, já conhecidos, antes experimentados. Nós vamos ver que tanto simpatia quanto antipatia já pode ser fruto da retaguarda. No nosso caso pessoal, tivemos a experiência com um perfume, identificamos e fomos identificados pela criatura. Tudo isso guardado no nosso arquivo consciencial. Desfilam, então, os fenômenos psicológicos das simpatias, olha aqui, das antipatias, dos amores alucinantes e dos ódios devoradores. Às vezes a gente não sabe por que a criatura tem tamanho ódio para a gente, mas está aqui, ó. Que ressurgem dos arquivos da memória anterior ante o estímulo externo, de qualquer natureza, uma coisa fazendo lembrar outra, que os desencadeiam tais, um encontro ou reencontro, uma associação de ideias, atual revelando a passada, uma dissensão ou um diálogo, qualquer elemento que constitua a ponte de ligação entre o hoje e o ontem. E a coisa vem para fora, né? Aparece então, meu Deus, estava guardado ali, mas essa associação faz com que isso venha à tona. Excetuando os seus conflitos que têm sua psicogênese na existência atual, a expressiva maioria deles procede das jornadas infelizes do ser eterno. A gente praticou o equívoco sabendo que não deveria fazê-lo. E não resolvemos essa questão. Escapamos das leis humanas achando que a coisa está resolvida. E a coisa vai para o inconsciente. E isso vai vir à tona na existência seguinte. Já que nós somos herdeiros de nós mesmos, que transferimos as fobias, insatisfações, consciência de culpa, complexos, dramas pessoais, de uma para outra reencarnação, através de automatismos psicológicos responsáveis pelo equilíbrio das leis e governam a vida, né? Então, a gente consegue enganar todo mundo, só não engana a si mesmo. Tem jeito, né? Não tem jeito. Diante de tais acontecimentos, considerando-se os fenômenos místicos, as ocorrências paranormais, os êxtases naturais e os provocados, aos quais a psicologia organicista dava gênese patológica, nasceu mais ou menos recentemente a denominada quarta força em psicologia, sucedendo ou completando o behaviorismo, a psicanálise e a psicologia humanista, que é a escola transpessoal. O que tem a característica? O que avançou na escola transpessoal? Agora,
a aceitação da reencarnação. A descoberta por cientistas extraordinários e acrescentando a psicologia. E aí a coisa ficou melhor, né? Entretanto, já no começo do século, Burke, desejando enquadrar em uma só denominação estes e outros eventos psicológicos, cunhou o conceito de consciência cósmica, a fim de o situar em um só capítulo, tornando-se de alguma forma pioneiro na área da psicologia transpessoal, que abrange, entre outras, as percepções extrasensoriais, além da área da consciência. Então acabou aquela história de berço e túmulo, que não responde todas as questões. Quando a reencarnação é colocada junto, aí realmente a ciência começa a fazer sentido. Afinal, psicologia trata-se da ciência da alma, né? Temos que colocar a alma nessa ciência. Nesta conceituação, então, a morte é fenômeno biológico, a transferir o ser de uma para outra realidade sem consupção da vida. É isso que está no pórtico, lá no Dôme de Allan Kardec, no Père Lachaise, em Paris, né? Sem cessar, continuar sempre. O ser humano, diante da visão nova e transpessoal, deixa de ser a massa apenas celular para tornar-se um complexo com predominância do princípio eterno. Maravilha, né? Maravilha. A decisiva contribuição dos seus pioneiros, entre os quais Maslow, Assa Joly, com a sua psicossíntese, Sutis, Wilber, Grof e outros, oferece excelente recurso para a psicoterapia, liberando a maioria dos pacientes dos seus conflitos e problemas que desestruturam a personalidade. Então essa ciência veio exatamente para nos libertar dessas encrencas todas que temos aí, né? Nesse admirável amálgama da integração dos mais importantes insights das doutrinas psicológicas do Ocidente com as tradições esotéricas do Oriente, uma união, agiganta-se quem? Obviamente, esta ciência do infinito de vanguarda, o Espiritismo, pioneiro de uma psicologia espiritualista há 160 anos, dedicada ao conhecimento do homem integral na sua valiosa complexidade. Espírito, perispírito e matéria, ampliando os horizontes da vida orgânica a se desdobrarem além do túmulo e antes do corpo, com infinitas possibilidades de progresso no rumo da perfeição. Alguém poderia dizer, mas como que a gente não avançou já se o Espiritismo está aqui há 160 anos? Confundimos muitas vezes a ciência do infinito como uma religião convencional, meus irmãos. Ela tem um aspecto de espiritualidade, de religiosidade, mas ela é ciência, é filosofia e consequência ético-moral, né? Então nós temos que mudar um pouquinho também a nossa percepção nesse aspecto. Por isso que somos convidados constantemente a nos aprofundar nessa ciência extraordinária. Teremos encarnações e mais encarnações, e a doutrina espírita, quando nós estamos indo, ela estará sempre vindo ao nosso encontro, né? Porque é muito adiantada realmente. E o conceito do Espiritismo é esse aqui, meus queridos. É uma ciência que trata da natureza, a origem e destino dos espíritos, que somos todos nós, bem como das suas relações com o mundo corporal. Olha aí, a síntese que está lá nesta obra fantástica, o que é o Espiritismo, que o codificador sugere que todos os iniciantes passem por ela. Considerações finais norteando-nos que libertar-se das amarras internas, a fim de que o solo do coração reverdeça, ensejando flores e fruto de misericórdia e amor, tornando-se seara de luz, constitui a razão de uma existência lúcida e operosa. Olha que a benfeitora nos direciona, né? O objetivo. Quando encarnado, o nosso querido Castro Alves fazia essas perquirições que nós estamos fazendo agora. Ele já como poeta, né? Obviamente, ficou pouco tempo entre nós, realmente, mas ele se perqueria. E nós trouxemos um recorte de ele encarnado
E depois ele mesmo responde para si próprio desencarnado. Assim como aconteceu com Victor Hugo ao escrever Os Miseráveis, obra máxima do grande escritor francês. Ele vai para o mundo espiritual, deixou muitas aberturas, muitas incógnitas a respeito dos miseráveis. E na dimensão espiritual, ele escreve através do Divaldo, Párias em Redenção. E aí a gente vai completar a obra. Então há uma conexão. Então essa transferência do mundo físico para lá, a gente continua ampliando ainda nossas possibilidades. E nós estamos aqui em média de 5 a 10% de nível consciencial. Na dimensão espiritual nós temos 100. E aí já viu como é que a coisa muda de figura, né? Dizia então o nosso querido Castro Alves: é por isso, Maria, vês me curvo na face do presente escuro e turvo, e interrogo por vir, ou levantando a voz por sobre os montes, liberdade pergunta aos horizontes, quando enfim hás de vir? Ele se referia à liberdade consciencial. Obviamente, o poeta percebe essas nuances, né? E aí nós fomos em 1932, quando foi publicado Parnaso de Além Túmulo, o nosso Castro Alves está lá na obra. É um dos poetas e responde essa questão ele mesmo, né? Vamos ver. Esclarecimento, consolo e resignação ativa. Há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor. E em meio dos mortos-vivos somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. O fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. Só alma sensível mesmo, só alma sensível. A flor que terna expirando, cai ao solo fecundando o chão duro que produz, deixando um aroma leve na aragem que passa breve nas madrugadas de luz. É a rija bigorna, o malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão. O escopro dos escultores, transformando a pedra em flores, em carraras de eleição. É a dor que, através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiro de paz. Pode uma coisa? Pode sim, é verdade, é verdade. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar. A vida é luz, esplendor, Deus somente é o seu amor, o universo é o seu altar. Na terra, às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores, imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso, jamais visto no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade e cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirânico e lutador. É Céline com sua arte, ou o sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando, a ensinar catequizando o selvagem feliz. É a lição da humildade
de extremosa caridade do pobrezinho de Assis. Oh, bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia. Nas fainas do evolutir, terá a aventura que anseia nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa: para a frente, caminhai! O amor é a luz que se alcança. Tende fé, tende esperança, para o infinito marchai. Castro Alves, Francisco Cândido Xavier, o poema 25, Marchemos, Parnaso de Além-Túmulo, 1932. Castro Alves, poeta baiano, desencarnou a 6 de julho de 1871, com 24 anos de idade. Por fim, tudo o que falamos aqui está sintetizado. Nicodemos, perguntando a Jesus como é que um homem velho poderia renascer de novo. Entraria, porventura, outra vez no ventre da mãe? Tantas vezes quanto for necessário. Olha o diálogo. Jesus disse: amém, é uma confirmação. Eu te digo que se alguém não for gerado de novo ou do alto, não pode ver o reino de Deus. E o reino de Deus, meus irmãos, é uma consciência pacificada. É uma consciência tranquila. Isto é reino de Deus em nós. É a obra divina no coração do homem. Traduzindo claramente. Nicodemos diz para ele: como pode um homem sendo velho ser gerado? Olhem só. Porventura pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e ser gerado? Jesus respondeu: amém, amém, eu te digo que se alguém não for gerado da água e espírito, não pode entrar no reino de Deus. E o diálogo vai mais além. Me admira, Nicodemos, tu, sendo doutor em Israel, não saber destas coisas. Porque um dos postulados fundamentais da cabala hebraica, que os doutores da lei eram versados, é a reencarnação. O Nicodemos deve ter faltado esta aula. Possivelmente. Aí está, meus queridos, para uma reflexão na nossa manhã beleza que nós temos hoje em Cascavel. Alguma coisa para que possamos refletir a respeito de quantas vezes forem necessário mergulhar no fluido disso. Isso será feito para que nós possamos, enfim, colocarmos no coração toda essa estrutura que a misericórdia se nos oferece. Que os benfeitores maiores, que o nosso mestre querido, continue a nos abençoar durante o dia. Muito obrigado.